Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santor. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora de escutar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o 18º programa Vozes do Universo. Hoje nós vamos falar de muitos assuntos, tem muitos e-mails, tem muitos casos para ser contados, tem umas novidades. Estamos aqui para trabalhar, para mostrar que as vozes do universo estão aí. Basta a gente ter coragem e basta a gente ter conhecimento, principalmente, para entender o mundo invisível que nos cerca, tá bom? Hoje o nosso Aconteceu Comigo vai começar com um caso muito estranho que aconteceu lá no Rio de Janeiro durante a audição de um de nossos programas. Quem me enviou esse e-mail foi a Ana Patrícia, do Rio, há 11 dias atrás, no dia 11 de setembro. Provavelmente ela deve estar relacionada, isso deve estar relacionado ao programa 16, e vamos ao que ela disse aqui no e-mail. A Ana Patrícia nos conta o seguinte: ontem eu estava aqui ouvindo o programa, o Vozes do Universo, e do nada, estava tudo desligado e sem som também, nada, escutei 3 chiados altos, tipo panela de pressão, vindos da estante. Depois esse som baixou e ficou tipo uma respiração. O que poderia ser? Estranho. Detalhe, não foi sonho, foi real. Não fiquei com medo e ainda perguntei: quem era? Quem é? Depois disso, olha só que estranho. Eu sempre ando descalça e no dia seguinte, quando eu me levanto para ir ao banheiro, sinto no dedo do meu pé como se algo tivesse entrado nele, tipo uma farpa, caco de vidrinho, etc. Pior, que dói feito agulhada. Aqui está tudo limpo em casa. Eu, quando mexo no dedo, não tem corte, farpa, nada. É como se nada tivesse entrado mesmo. E quando eu ando e tenho que colocar o dedo para cima, eu tenho que colocar o dedo para cima, porque dói. Por mais que eu faça massagem, tente de tudo, parece que não tem nada lá. E essas agulhadas? Observação, isso aconteceu por volta das 19h30. Bom, Ana, eu já disse algumas vezes aqui que o nosso programa, ele é um, vamos dizer assim, um iniciador de frequências, né? Ele começa a despertar em algumas pessoas uma iniciação, uma conexão, uma ativação. Então, eu fico inicialmente feliz que isso tenha acontecido durante a audição do nosso programa ou depois da audição. Por quê?
porque me parece que você entrou numa conexão. Eu não posso afirmar isso com todas as letras, porque eu não estava aí, não existem mais dados ou provas, mas o nosso programa não é para falar de provas, nós estamos falando de algo muito mais profundo, que é a ativação das pessoas que estão se conectando com o todo e que estão se conectando com o universo. E isso pode acontecer de muitas formas. A primeira impressão que eu tenho, Ana, é que você em algum momento depois entrou numa outra sintonia, tá? Você pode simplesmente ter ouvido esse som num outro plano dimensional, mesmo estando acordado, porque a cabeça da gente, às vezes a gente não segura, né? Às vezes a gente está de olho aberto, conversando com uma outra pessoa e está pensando em outra coisa. Isso também pode acontecer em relação a esses aspectos dimensionais, quando nós somos incentivados a nos conectar de alguma forma. Então, isso é o que pode ter acontecido. O que você fala também do dia seguinte, do dedo, da dor, da agulhada, você dá a entender que isso pode ter acontecido, pode ter sido implantado alguma coisa no seu corpo. Olha, eu por coincidência já tive uma experiência semelhante ao acordar, nos dedos dos pés e também na mão. Dos pés era uma coisa de agulha mesmo, coisa que de entrar agulha e dói, né? Dá aquela pinçada. Na mão me deu uma reação de coceira num dos dedos, muita coceira, muita coceira, muita coceira, e até o dia que eu tive um sonho e descobri que era um implante, era um fio metálico ultra fino enrolado, como se fosse um cabelo daqueles relógios antigos, né? As pessoas chamavam de cabelo, que ia dentro do sistema do relógio, da corda, é algo muito fino. Então, me parece que houve realmente algum tipo de conexão. Eu te pediria, Ana, para você ir observando o que está acontecendo, de uma forma lúcida, de uma forma tranquila, de uma forma séria. Vai anotando, porque se realmente aconteceu aqui um fenômeno do tipo ativação, do tipo algum contato, tá? Você vai ter outras informações para dar pra gente e não vai demorar muito não, tá bom? Então é isso, Ana Patrícia do Rio de Janeiro. O escritor extradimensional Fábio Del Santoro vem trabalhando em muitos livros inspirado pelos seres extradimensionais que se comunicam com ele. Nos livros Conexão Urano, A Roda Kármica, Conexão Urano, O Reino Azul, Visto 300 Perguntas e Túnia, Falando com os Humanos, você vai conhecer em mais detalhes como estes seres se manifestam entre nós e sua preocupação com o destino da Terra. Em Estrelas que Vigiam, Fábio recebe informações importantes de uma comandante do planeta Toro sobre naves espaciais extraterrestres. No livro Keylux, é a vez de um comandante arturiano mostrar ao escritor os perigos que corre um ser extraterrestre ao conviver com os humanos. Adquira os livros de Fábio Del Santoro no site www.clubedeautores.com.br e também no site www.agebook.com. Se você está na Europa, adquira os livros diretamente no site www.buboc.pt e nos Estados Unidos basta acessar o site www.lulu.com. Chegou a hora de ouvir as vozes do universo, lendo os livros de Fábio Del Santoro. Muito bem.
Agora eu queria falar sobre uma das minhas experiências. Não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito do assunto TCI, que é a Transcomunicação Instrumental. Desde 2006 ou 2007 que eu me interesso profundamente em aprender mais sobre a captação de sons, aprender mais sobre a captação de sons em outra dimensão, em outro plano dimensional. E essa semana eu tive uma surpresa, porque assim, o trabalho não é fácil, você tem que mexer com a velocidade, você tem que mexer com a limpeza do som, e às vezes a gente ouve o som meio cotado, às vezes não vem com aquela tranquilidade que a gente gostaria de receber a mensagem como se ouvisse um rádio, tá? Entre as mensagens que eu estava trabalhando essa semana, veio uma voz completamente diferente das que eu estava ouvindo, né? E ela falava apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Eu vou colocar agora para vocês, e vou repetir durante 3 vezes essa palavra. Espero que vocês não tenham medo, porque não tem motivo para ter. E depois eu volto aqui. Só um minutinho. Ouviram? Eu vou colocar de novo, mais uma vez. Mais uma vez, para quem ainda não conseguiu entender o que a voz fala. Bom, vocês devem ter percebido que essa voz fala a palavra Igor. Para mim, até hoje de manhã, quando eu liguei a televisão, a palavra Igor não tinha o menor sentido, não fazia ligação com nada, até que eu vi a seguinte notícia sobre o furacão Igor. Furacão Igor põe em alerta México, Porto Rico e Ilhas Virgens, ventos de 230 km por hora. Diz que agora está subindo para o Canadá. Provavelmente quando vocês ouvirem esse programa, ele já deve ter feito mais estrago e deve ter até sumido. Esperamos, né? Porque agora é a época dos furacões. Ele já foi classificado como categoria 4 e não sei se ele vai aumentar ou vai diminuir. A questão é que o que eu achei mais interessante é que, de certa forma, este ser que está falando aí com a gente, que entrou na minha gravação de TCI de uma forma completamente inusitada, me parece nos querer avisar de alguma forma, me chamar a atenção para esse nome. Então, vocês veem que é uma voz completamente diferente, ela é um pouco mais metálica, parece que ela está dentro de um contexto, né, de um som por trás. Enfim, eu não quero inventar aqui, né, que essa é uma voz extraterrestre, mas pela minha experiência em TCI, estudando outros casos, inclusive aproveito para mandar um abração para o Esdras Martins, que também gosta muito do assunto e que tem divulgado muito o meu trabalho nos sites dele, que depois eu vou dar para vocês o endereço dos sites do Esdras. Então, a gente observando essas pessoas, né, Sônia Rinaldi, a gente vê que aí existe um componente extraterrestre. Não me parece uma voz humana, e por isso que eu coloquei aqui para vocês, nesse momento meda do programa. Tá bom? Tem gente que não gosta de TCI, porque depois daquele filme americano, né, que foi feito, onde as pessoas meio que morriam ao entrar em contato com outra dimensão, que é o que muita gente quer, né, que você fique cego, surdo e mudo para as verdades do universo. Ele assustou muita gente não quer nem ouvir falar de TCI. Não é o meu caso. Eu entendo que existe uma estação de transmissão num outro campo dimensional, num plano, um outro até plano espiritual, e não tem por que a gente não registrar o fato aqui de maneira tranquila, de maneira honesta, de maneira limpa, sem tumultuar
um assunto que já é tumultuado por si só e muito polêmico, tá certo? Bom, antes que eu me esqueça, deixa aqui falar dos sites do meu amigo Esdras Martins. Você tem o Fraternidade Branca Luz da Nova Era.blogspot.com. Você tem aqui a Grande Fraternidade Branca Universal.blogspot.com e o Luz da Nova Era Fraternidade Branca Webnode.com. São os 3 blogs do nosso amigo Esdras Martins. São muito bons, viu? Tem muita informação, vale a pena dar uma visitada, dar um pulinho lá. Temos aqui um e-mail do Bruno, que leu uma notícia no blog do Del sobre a pesquisadora francesa que se comunica com os seres de Vênus. Ele diz, o Bruno Borges, né? Ele diz aqui que realmente é excelente o trabalho dela, dessa pesquisadora, e acredito que o do seu marido também. O livro O Caminho dos Essênios é um dos mais lindos que eu já li na minha vida. Aproveitando, gostaria de dizer que li o seu livro Túnia e achei muito bom. Realmente adorável. Comprei essa semana o Estrelas que Vigiam e o Key Lux, pois eu também possuo conexão com os arcturianos. Luz no caminho, Bruno. Bruno, eu só tenho que agradecer. Espero que os meus livros estejam à altura do seu conhecimento e que eles possam trazer novas informações para você. Tá legal? Temos também aqui um e-mail do nosso amigo Marconi, que diz o seguinte: olá Del, saudações, não estou conseguindo me expressar, já escrevi e apaguei várias vezes, agora apaguei de novo, mas quero dizer-te que venho sentindo uma boa vibração. Estou convicto que são nossos amigos de Urano, mas estou examinando. Abraço. Olha, Marconi, espero que seja. A vibração deles é maravilhosa e espero também que você examine muito bem, tá bom? E que, se tiver que ser eles, você vai realmente curtir uma energia diferenciada, porque eles são muito legais. Grande abraço, Marconi. Nossa amiga Verônica Sintra, presença semanal aqui no nosso programa, envia um novo e-mail. Nem preciso falar que gostei do teu programa, adorei. Nesse último você falou da saída do corpo. Engraçado que eu me lembro e só saiu uma vez. Eu estava dormindo, senti saindo do corpo, me vi e tive medo. Fui apagar a luz, que não lembro se estava acesa, e voltei para o corpo, com medo de não poder voltar. Nessa época estava passando por uma fase muito ruim da vida e foi o tempo que mais tive algumas experiências espirituais. Acho que eles estavam me ajudando a sair desta. E saí dela. Você já observou quantas pessoas parecidas existem por aí e até são questionadas se tal pessoa é fulano ou ciclano? Como eu já fui, e acredito que muita gente que te ouve também já foi confundida, né? Tem pessoas que são até mortas por engano, por parecer tanto com o outro. Olha, tempos de faroeste, hein? Onde eu quero chegar é que mesmo da forma humana, tem muita gente parecida e observando isso, certo? Eu diria que são raças, mesmo sem se conhecerem, tem muitas raças que habitam o nosso planeta. Você já prestou atenção nisso? Ou o que seria então? Abraço. Verônica, você toca num assunto interessante. Eu, desde criança, sou muito observador, né? E cansei de ver gente parecida. Inclusive, uma vez eu fui no cinema, olhei para um cara, era eu. Muito parecido, ele era um pouco mais alto. E eu fiquei olhando e falei, como uma pessoa pode ser tão parecida com a outra? E aqui, o seu e-mail, você dá uma dica, né? Tipo, será que são humanos mesmo? Será que são raças que estão copiando o nosso biotipo, né? Pegando aí alguns clones, né? Criando clones, e que de vez em quando esses clones acabam se encontrando. É muito interessante isso. Tanto é que ela até fala, tem gente morrendo no lugar de outras pessoas porque é muito parecido.
Olha, Verônica, é um caso para se pesquisar, viu? Interessante, muito interessante. Temos aqui um outro e-mail aqui do nosso amigo Ricardo. Ele mora na região de Itatiba. Ele diz que me tinha num outro MSN que ele tinha. Bom, desculpa, Ricardo, eu não estou lembrado, até porque eu não uso esse MSN, tá? Mas eu não sabia que grande pessoa que você é. Sinceramente, fiquei indignado. Então, eu tenho muitos amigos com a mente bem aberta para tais assuntos. Nós somos a turma de roqueiros de Itatiba, nós já frequentamos a região do estado de São Paulo inteira, muita gente nos conhece, e os assuntos que você fala nos interessam muito. Aqui vai a minha pergunta. Saem matérias de seres vivos que habitam o planeta Terra e vão para o espaço como átomos, e cerca de quanto tempo para acontecer esse processo, se é que ocorre? Eu, desde quando era pequeno, nunca acreditei em um Deus bíblico. Sempre acreditei que Deus era o todo, que é a matéria, e o que é mais interessante é que sempre acreditei em coisas lógicas. Você acha que eu possa, ou todos somos escolhidos? Você pode dar alguma explicação do motivo que o tempo para os seres humanos está ficando cada vez mais curto? O que você tem a dizer sobre Chico Xavier? Abraço e agradeço por dedicar-se ao todo. Muito bem, Ricardo. Algumas perguntas eu vou conseguir responder. Outras não. Por exemplo, saem matérias dos seres vivos que habitam o planeta Terra e vão para o espaço como átomos? Bom, eu nunca ouvi falar disso. Não sei nem o que te dizer. Desconheço a matéria. Vou até tentar me informar melhor para te falar alguma coisa. Está falando de um tipo de... que nem tem no Jornada nas Estrelas, né? O pessoal dá aquela saída do corpo, vira pozinho e vai parar em outro lugar. Já ouvi falar que existe um esforço em relação a isso. Não sei se é verdade. Tá? Aqui você pergunta... se você acha que você pode ser um escolhido ou se todos nós somos escolhidos. Olha, esse negócio de escolhido, eu sempre falei aqui, esse negócio não existe, tá? O que a gente entende por isso é assim, as pessoas hoje estão se escolhendo, por quê? Porque chegou o momento delas se colocarem, saberem se colocar em dimensões, dimensionalmente. Então, é você que se escolhe, amigo. Você que vai escolher se você vai tocar samba ou rock and roll. Já que você é músico, você está me entendendo, né? Então é isso. Escolha o time, escolha o campo, escolha tudo que você quiser na vida. A escolha é sua. Ninguém vai te escolher para nada. E nesse momento de transição, esse é o momento de você fazer a escolha que você quiser. Você pode ficar na terceira dimensão, você pode ir para outra dimensão, você pode fazer um trabalho fora do corpo. Dá uma pensada, vê o que você quer fazer, se escolha. Ou também não se escolha, que também é uma forma de escolher, né? Agora não espere que venham te buscar, que uma nave vai vir te buscar, isso é tudo besteira, tá? Isso aí não vai acontecer nada disso. Uma explicação sobre os seres humanos. O tempo dos seres humanos está ficando mais curto? Sim, sem dúvida. Já se fala que nosso dia tem 16 horas, não mais 24. Sabe quando vão assumir isso? Nunca. Nunca vão dizer isso. Procura no blog do Dell uma matéria que o Capitão Vitz escreveu, ou mesmo no blog dos uranianos, www.uranianos.wordpress, e você vai encontrar lá uma matéria escrita exatamente sobre esse tema, tá bom? E aí você me pergunta o que eu tenho a dizer sobre o Chico Xavier. Olha, o que eu tenho a dizer é o que todo mundo diz. Um cara que trabalhou muito pela espiritualidade, um cara que só fez o bem para as pessoas, um cara que desenvolveu ao máximo o dom da mediunidade,
um cara que todos nós devemos respeitar, um cara que é um marco desse país, né? Eu acho que falar de Chico Xavier, primeiro preciso lavar a mão, né? Lavar a boca. Eu acho que respeito, né, por esse cara é o máximo. Sempre foi e sempre será, tá bom? Valeu, Ricardo. Quem faz a conexão com a gente agora é o Pedro Bizelli, dizendo que, agradecendo por eu responder as suas perguntas no último programa. Gostei muito das respostas. Não é o tipo de coisa que converso com muitas pessoas, eu imagino, Pedro. E gostei muito das outras perguntas e respostas dos outros ouvintes também. Espero participar mais em breve. Grande abraço e tudo de bom, Pedro. Grande abraço, Pedro. Volte sempre. Temos aqui também o Thales Fernando Betus. Ele fala: boa noite, Fábio. Acredito que nos meus últimos e-mails eu estava com pressa, escrevi mais ou menos, não me expressei bem. Bom, eu estou lendo seus livros, estou gostando, quero adquiri-los, porém quero autografados para colocá-lo em minha biblioteca particular. Fábio, há muito tempo tenho estado cansado, com dores nas costas, sonolências, minhas mãos formigam. Fui ao médico e estou em perfeita saúde. Isso é importante, hein, Thales? Eu gostaria muito de obter contato como você, e eu obtive sonhos, mas não tenho certeza se são reais mesmo ou se são sonhos. Há momentos que sinto uma necessidade grande de escrever, porém não escrevo. Me guardo. Você também teve esta vontade antes de escrever os seus livros? Quero saber se você conhece os 3 livros de Henrique Barrios, Ami, o Menino das Estrelas. Se sim, poderia comentar o que acha? Se acaso não gostaria de receber os 3 livros? Abraços sinceros do seu amigo Thales. Oi, Thales, eu não conheço o livro do Ami, eu ouvi falar que é muito bom, mas não conheço, tá bom? Se eu gostaria de receber, claro, sempre bom, pode me mandar. Olha só, essa coisa que você fala da vontade de escrever, isso acontecia comigo lá atrás, há uns 20, 25 anos atrás, quando eu estava ainda na parte de treino para fazer o trabalho que eu faço hoje, e esse treino foi feito por entidades espirituais, né? Amigos desencarnados. Então isso também valeu para quando eu fui treinado naquela coisa dos quadros, né? Da arte terapia, dá uma vontade louca de desenhar, de pintar. Isso não é natural meu. Já escrever é a minha vontade natural, tá? Então observe, eu acho que de repente, por que não começar a escrever, deixar o pensamento um pouco livre, né? Sem medo, sem ficar julgando muito o que está fazendo, porque o que atrapalha esses processos é a nossa falta de crença, né? A nossa falta de coragem, a nossa falta de entendimento das coisas que acontecem ao nosso redor. Então a gente acaba bloqueando. Se você não bloquear, você vai ver que aos poucos você vai desenvolver naturalmente o hábito de escrever, tá? Você diz aqui que gostaria de ter contato como você. Bom, a partir do momento que você tem essa vontade, você pode ter certeza que você vai ter, tá? Porque quando a alma pede, não tem jeito, não tem conversa. A mensagem é enviada, a conexão é feita e os resultados vão aparecer. Espero que esteja muito bem de saúde, viu, Thales? E agora comece a observar, já que você está bem de saúde, por que você está cansado, dor nas costas, sonolência, formigamento? Será que você não está precisando aí de um auxílio espiritual, não? Será que tem alguém na sua casa que pode te ajudar, te levar em algum lugar para você conversar? De repente a tua casa aí está um pouquinho perturbada, tem algum perdido na noite aí. Então dá uma observada nisso, porque a saúde física tem a ver com a saúde espiritual. Muitas casas que as pessoas moram são impregnadas, né?
Então a melhor coisa é você chamar o teu anjo de guarda, fazer oração, ore, tenha pensamentos elevados e vai estudando. Acho que estudar a espiritualidade é sempre muito importante para entender o que acontece ao nosso redor e que a gente não consegue ver com esses olhinhos que nós temos tão frágeisinhos, né? Tá bom? Grande abraço. Lembrando sempre que o nosso e-mail mudou. Para você participar aqui do nosso programa, por favor, envie e-mail para vozesdouniverso@gmail.com. Quem escreve para nós agora é o Fabiano, e o Fabiano nos faz a seguinte pergunta. Olá Fábio, descobri seus livros faz pouco tempo, mas já gostei muito e pretendo comprar o mais rápido possível. Por favor, me responda. Como reptilianos há também na Terra uranianos? Gostaria de saber como podemos identificar um uraniano. Ele tem algum tipo específico de aparência? Uma pessoa, por exemplo, que tem um dom evidente, espírita, ou simplesmente vê e sente as coisas ao olhar para outra, enxergar os olhos dos uranianos, tipo, você olha para mim e ao invés de me ver com olhos normais, me enxerga por alguns instantes com olhos uranianos, tipo os da Túnia. E outra pergunta, como podemos saber que há uranianos tentando se comunicar conosco, ou pelo menos nos comunicarmos? Eles podem falar através de sonhos? Já sonhei 2 vezes pelo menos com uma estrela azul no céu, bem brilhante. Depois, em meditação, pedi que falassem comigo. Pode ser o começo de uma comunicação? Como abrir a mente para tal comunicação? Você irá lançar mais livros em breve? Muito obrigado e parabéns pelo ótimo trabalho. Muito bem, Fabiano, eu que agradeço as suas gentis palavras e por fazer uma pergunta, quer dizer, várias perguntas dentro de uma pergunta de um assunto que eu adoro conversar, que são esses aspectos dos uranianos, tá bom? Olha, muitas das suas perguntas estão respondidas nos livros, uma pena que você ainda não leu, porque eles se aprofundam em todas as questões que você me fez aqui, tá? Agora, como identificar um uraniano? Começa assim, não é uma identificação formal, tá? Mas se você encontrar alguém, se você conhecer alguém que adora a natureza, adora animais, adora planta, adora jardim, adora floresta, filme de bicho, natureza, essa pessoa ela tem 80% de chance de ter uma origem uraniana, tá? Essa é uma vertente muito forte, mas muito forte mesmo, dentro dos padrões uranianos que foram impressos em espíritos que estão encarnados na Terra. Aparência, não. Aparência física, eles falam nos livros que são fortes, tem uma boa estatura, mas não existe uma característica assim, fundamental, né, que marque, até porque não seria bom, eles poderiam ser perseguidos aqui. Uma pessoa que tem um dom pode ver, olha, depende do dom dessa pessoa, ela pode ver sim. Isso também depende do uraniano encarnado. Se ele tiver noção do que ele é, ele pode em algum momento se concentrar e deixar aparecer a sua real face para essa pessoa que tem facilidade de ver, tá? Isso pode acontecer sim. Como podemos saber que há uranianos tentando se comunicar conosco? Pô, meu amigo, você já está se comunicando com um deles. Tá certo? Mas eu entendi a sua pergunta. Você quer saber, você quer falar com os uranianos não encarnados, né? Então, muito bem. Os uranianos não encarnados, eles se manifestam aqui muito com luzes, por exemplo, você vê sempre um ponto azul
na sua casa, às vezes acompanhado de um ponto branco que brilha, né? Essas são algumas das... Outro dia mesmo eu estava aqui e eu vi uma cor turquesa, mais ou menos numa altura de uns 2,5 metros, né? Eu tinha certeza que era um uraniano que estava por aqui, um azul turquesa. Às vezes, é interessante essa pergunta, porque me fez lembrar, às vezes eles aparecem de forma inusitada. Você olha assim, você vê aquela emissão de calor, sabe aquele calor quando sai do asfalto? Você pode contar que eles estão por ali. Às vezes eles se manifestam com animais, não como animais, mas através de animais, né? Um belo dia eu estava num jardim e apareceu uma borboleta muito grande, azul, totalmente azul. E eu falei para minha esposa, eu falei, é a Túnia, ela está aqui. E a borboleta rodou a mesa, fez aquela volta em torno de mim, fez a volta em torno da minha mulher, entrou na casa, voltou e eu falei para ela, vai voltar no meu dedo. Ela saiu da casa e pousou no meu dedo. Então são coisas que acontecem que a gente fica de boca aberta, porque eles dominam. Uma coisa legal, Fabiano, eles dominam essa parte da natureza. Se um uraniano quiser fazer chover em cima da sua casa, ele faz. E não chove em outro lugar. Eu já vi isso acontecer. Assim como ele pode abrir o tempo, pode estar chovendo ao redor, em cima da sua casa fazer sol. Aí você vai falar, pô, mas espera aí, né? Pelo amor de Deus, eu falo. Por isso que eu falo, o que eu vi, eu falo, mas não posso provar. O dia que eu puder provar, não faltarão argumentos para os mais céticos. Depois aqui, você está falando da meditação. Sim, pode ser o começo de uma comunicação. Porque ao fechar os olhos e você entrar numa espécie de vibração um pouquinho diferenciada, você vai começar a ver cores. E muitas vezes eles se apresentam com a cor azul, uma coisa pulsante, como se fosse uma bola azul, uma energia azul bem disforme. Fique atento não só à cor, mas fique atento também ao sentimento, o que você sente. Geralmente, quando eles se apresentam, eles passam uma sensação para nós de abraço, de calor, de amor pela raça humana. Isso os diferencia de uma forma gigante. Eu acho isso muito gostoso de sentir quando eles se aproximam, tá? Como abrir a mente para tal comunicação? Bom, você já está abrindo, né? Eu acho que você, frequentando esse programa, dando uma olhadinha no blog dos uranianos e acompanhando o nosso trabalho, lendo os livros, você já está fazendo a conexão com eles, você pode ter certeza, tá bom? E o mais importante do que se comunicar com eles, ô Fabiano, é você entender de onde você veio, né? Geralmente as pessoas que têm muito interesse pelos uranianos, geralmente, não vou afirmar que todas, são também de lá. Então, veja, vai percebendo, vai sentindo, vai entendendo o que está acontecendo. Você me pergunta se eu vou lançar mais livros em breve. Está sendo preparado agora para o início do próximo mês, próxima quinzena, um novo livro que vai falar sobre a raça dos felinos e o envolvimento que eles têm com a raça humana. Na verdade, o livro vem numa forma de romance, né? São aproximadamente 300 páginas, não sei se mais ou menos, mas porque ele ainda está sendo historiado, está sendo refeito em algumas partes, melhorado, né? Para que vocês tenham o melhor dessa grande história que eu fiz junto ao povo felino, que são muito legais também, são seres especiais, seres que já tiveram seus maus momentos, seres que estão envolvidos com a história da Terra até o último fio da juba deles. Tá bom? Vai valer a pena dar esse livro, dar uma olhada nesse livro. E
Sobre os uranianos, é provável que se eu tiver condições de continuar o trabalho que eu faço, o ano que vem a gente vai ter novidades aí, tá bom? Grande abraço, Fabiano. O nosso amigo Rômulo Rocha, do Rio de Janeiro, envia algumas perguntas que eu vou tentar responder. Não sei se vai dar tempo para todas, mas o Rômulo me pergunta aqui, ele fala assim: assistimos essa semana ao filme Nosso Lar nos cinemas e conseguimos perceber claramente como sofrem os seres de luz ao redor do planeta que tentam muito nos ajudar, mas nós simplesmente não damos a mínima abertura. Parecemos uma pequena ilha de virtudes rodeada por um mar de vícios. O que você pensa sobre isso? Um abraço dos ouvintes do Rio. Olha, o Rômulo, eu fui ver o filme, eu achei muito legal, até escrevi algo no blog do Del. Fiz uma pequena crítica sobre... Eu acho que o filme é muito mais... Ele toca muito mais a doutrina espírita do que cinema. Cinema, para mim, é entretenimento. Quando eu vejo um roteiro todo alinhavado com a doutrina, eu fico um pouco incomodado, porque eu acho assim, você não precisa ir no cinema para ver o mesmo texto, né? Você pega o livro, compra o livro, você vai ver com mais calma, né? Os pensamentos mais longos. O cinema é mais reduzido, ele deveria ter sido apresentado de forma mais sintetizada. Bom, tirando esse aspecto, o filme passa exatamente que existem planos espirituais interessantes, né? Que cercam a Terra. É o que o Capitão Vitsu fala de microdimensões, né? Existem muitos planos como o Nosso Lar. Eu acho que como filme ele levou ao coração de muitas pessoas uma boa mensagem, para outras nem tanto, para os descrentes, né? Mas é uma bela história, sem dúvida nenhuma. Uma pequena ilha de virtudes rodeado por um mar de vícios. Bom, nossa vida na Terra é mais ou menos por aí, né? Quem é bom está sempre rodeado pelo mal, né? Parece que atrai, né? É complicado. A missão de quem trabalha no bem aqui na Terra é muito complicada, meu amigo. Por isso que nós somos fortes, né? Apesar de muita gente achar que não. Vamos em frente. Lá de Porto Rico nos escreve o Rodrigo, que já faz um tempinho, né, que não fala com a gente aqui. Fábio, estou muito feliz com o rumo que o seu programa tem tomado. Eu sinto que muito mais gente está conectada. Gosto muito como você aborda os temas, sem ego, sem disputa para ter a razão, sempre com uma voz tranquila e que transmite muita paz. Obrigado, Rodrigo. Às vezes tenho até que escutar seus programas algumas vezes para pegar as partes em que não pude escutar por estar viajando em outras frequências. Eu sei como é que isso acontece. Isso é ativação, né? Se a pessoa já está no caminho, ativa mesmo, não tem jeito. Bom, vamos às perguntas. Você tocou em um ponto que me impactou bastante. Falou de portais abertos para humanos com almas extraterrestres irem embora, sair da roda kármica. Você poderia falar mais desses portais, por favor, e como acessá-los? Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de saber se você conhece o Carlos Roberto Paz Wells. Eu conheço de nome, né? Conhecido como Charlie. Ele teve um grupo enorme nos anos 90 chamado Projeto Amar. Eu participei do grupo dele por alguns anos e foi uma fase muito linda da minha vida, onde aprendi muito. Ele tem contato com os seres de Orion, que estão atualmente nas luas de Júpiter, Ganimedes, Europa e Calisto. Fábio, o trabalho dele é muito bom e sensato. Se você já o conhece, eu gostaria que você falasse um pouco do que você sabe. Se não o conhece, eu de coração te recomendo que busque a respeito. O Charlie escreveu livros fantásticos como Semeadores da Vida, né? Os seres que ele contata estão com certeza com a mesma missão dos uranianos, com um approach diferente. O Charlie é irmão do Sisto Paz Wells, muito conhecido no Peru, com sua missão Rama. Grande abraço e muita luz, Rodrigo. Esses portais que você pergunta logo no início, né? Na verdade, o que está acontecendo? Pela primeira vez durante milênios, esses portais estão abertos, ou seja, existem flancos abertos na roda kármica para que esses seres retornem aos seus planetas
de origem e saiam dessa prisão daqui. Isso não quer dizer que amanhã, gente, vocês não entendam mal as minhas palavras, tá? Amanhã tá todo mundo querendo ir embora, o pessoal começa a falar, então já encheu o saco, onde é que é o portal? É no precipício? Vai lá e se joga. Não é nada disso, tá, gente? Por favor. O que eles estão querendo dizer é que para que nós, seres de fora que estão encarnados aqui, teremos uma chance fora do corpo, logicamente, de retornarmos aos nossos respectivos planetas, tá? Até para ilustrar um pouco melhor essa questão, eu vou ler aqui uma pergunta que está na página 173 do livro Túnia, Falando com os Humanos. A pergunta que eu fiz a ela foi o seguinte: na hipótese dos uranianos que aqui estão em corpos terrestres começarem a lembrar de suas origens e quiserem retornar para Urano, isso será possível? Quando? Como se daria esse processo de volta para Urano? Eles teriam que desencarnar ou será possível um resgate em vida por naves uranianas e de outros seres de afinidades para aqueles uranianos que desejarem voltar? Ela respondeu o seguinte: a vontade de voltar para Urano agora é possível de ser realizada porque vários portais de Urano foram abertos em várias partes do mundo, proporcionando para aqueles que queiram a chance de voltar e sair definitivamente da Terra da terceira dimensão. Isso também está acontecendo com outros povos. A preocupação com os aspectos físicos da materialidade não devem ser colocados agora como opção, porque vários de vocês já vibram na quarta e quinta dimensão. E quando isso acontece, a materialidade de seus corpos já não os surpreende tanto assim. A morte que vocês acreditam não existe. Então voltar para casa é uma questão de escolha da alma de vocês. E se a alma de vocês é uraniana, ela saberá determinar a melhor forma para que voltem, ou se preferirem ficar atados aos aspectos terrestres da quarta e quinta dimensão. Então daí, meu amigo, a gente já percebe que é a nossa alma que vai resolver, né? Para onde a gente vai, quando vai e se vai. Então esse contato com a alma é muito importante que seja feito agora, tá bom? Quanto aos irmãos, você falou do grupo Rama, eu li alguma coisa por cima. Eu vi um documentário outro dia do grupo Rama, vi um dos irmãos tendo muito, acho que no Peru, né? Ele levava alguns grupos para contatos, alguns levou a imprensa inclusive para filmar contatos. Me parece um trabalho muito sério e eu vou observar melhor os irmãos, tá bom? Então, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Sinceramente eu estou um pouquinho cansado, porque foram muitas energias aqui passando pelo programa, muitas perguntas. Eu deixo vocês agora com uma música para relaxar, para mudar a frequência, para pensar um pouquinho na vida. Eu espero que eu encontre vocês todos de uma forma revigorada, todos muito bem, para cima, vibrando para o alto. Nada de baixar a cabeça. Vamos em frente. Um beijão para todo mundo. Até o próximo programa. Tchau.
Está no ar, programa Vozes do Universo. Apresentação do escritor extradimensional Fábio Del Santoro. Chegou a hora de escutar as vozes do universo. Chegou a hora.